Encerrada a cerimônia do casquete junto ao Ferreirão, onde a Escola Cívico-Militar de Tupã-Seretã fez uma bela cerimônia, vamos ouvir o prefeito Gustavo Herter Terra para nos avaliar um pouco do que foi essa noite de hoje. Ele que é um grande responsável pela instalação em Tupã-Seretã, abraçou esta ideia e, inclusive, está ampliando essa ideia, porque já anunciou em seu discurso aqui uma ampliação daquela escola. Prefeito, mais um evento da Escola Cívico-Militar, muito prestigiado, presença da comunidade, familiares. Gostaríamos de lhe ouvir o que o senhor sentiu na noite de hoje. É muito interessante que hoje, quando o início, né? Bom, antes de mais nada, meus cumprimentos, Miguel, e cumprimentos a todos que estão nos acompanhando, né? Na Rádio Tupã, na Clube 1. Hoje, quando eu entreguei o casquete para esses 3 alunos e quando os pais entregaram os casquetes, eu me projetei para daqui 3 anos entregando, se Deus quiser, né, o casquete na condição de pai, né, ao meu filho, que estará então com 6 anos. Né? Se Deus quiser, ele passará no seletivo dessa escola e eu terei essa satisfação. Eu acho que e esse sentimento resume, né, a realização desse sonho de nós trazermos para Tupã, criarmos em Tupã uma escola que preserva aqueles valores que nós, quando estudávamos no ensino fundamental e médio, nós tínhamos. Nós cantávamos o hino, nós tínhamos educação moral e cívica, nós valorizávamos a pátria, nós sabíamos o hino de cor, a ordem e progresso, o hino da bandeira, enfim. Nós éramos patriotas, éramos educados, ensinados a sermos patriotas. Isso se perdeu, né, ao longo das últimas décadas, com essa esquerdização que o Brasil sofreu, lamentavelmente. Né? E esse projeto de escola veio resgatar esses valores, esses princípios, veio resgatar o respeito, né? Respeito aos professores, respeito à instituição, respeito aos próprios colegas, à família, porque esse respeito acaba respingando dentro de casa, na pessoa do pai, da mãe, enfim. É só pegarmos o testemunho dos pais, dos alunos e vermos que não existe ponto contra a um perfil de escola como esse. Só existe adjetivos, elogios, e é isso que a gente quer. Eu, como tu muito bem disseste, eu já não sei uma ampliação, eu inclusive dei uma apertada no deputado Zucco, porque já sabia da parceria dele, é meu amigo muito próximo, e já sabia que ele me daria provavelmente a primeira emenda dele. E faremos a construção de novas salas de aula. O meu projeto é para mais 240 classes de capacidade instalada, né? Então nós poderemos ingressar anualmente, em vez de uma turma, ingressarmos sempre 2 turmas para que gradativamente essa capacidade instalada seja esgotada, né? E assim formarmos cada vez mais alunos que tragam esses valores que nós já citamos, aflorados, né? E que a partir daí eles sejam cidadãos tupanceretanenses cada vez melhores, cidadãos brasileiros cada vez melhores, pessoas do bem, pais de família, e que, se possível, né, eu até não citei hoje, mas sempre cito, se possível que após formados ou a conclusão dos seus estudos, eles permaneçam residindo em Tupã. É fato que é responsabilidade da nossa geração criar oportunidades e principalmente minha como gestor, proporcionar um ambiente de oportunidades para que esses jovens permaneçam aqui, residam aqui e desenvolvam seus projetos de vida aqui. Muitos deles empreenderão, muitos deles gerarão emprego, muitos deles serão profissionais liberais, enfim, dos mais diversificados setores, né? E uma informação também que não citei hoje, mas se sabe, 85% das profissões do futuro ainda não existem, né? Apenas 15% das profissões do futuro são as profissões que nós temos hoje. Então, que essas novas profissões sejam muito bem desenvolvidas, com prosperidade, né, profícuas, né, aqui em Tupã-Seretã, por esses 228 alunos maravilhosos e dedicados que nós temos na Escola Cívico-Militar Coronel Marcelo Gonçalves Terra.
Prefeito, na quarta-feira se consolidou uma preocupação sua já no final do ano passado e do início desse ano, e de todos os prefeitos e gestores do Brasil, com relação aos novos números que o IBGE divulgou como oficiais. Tupanciretã teve uma significativa redução, havia até uma previsão de ser um pouco abaixo de 20 mil, ficou um pouquinho acima de 20 mil habitantes, Tupanciretã. E com isso há uma diminuição do retorno do Fundo de Participação dos Municípios. Também foi publicado pelo governo federal uma legislação que estabelece que esta adequação seja durante 10 anos parcelada, né, com 10% a cada ano. Isso significa, eu conversei com o senhor extraoficialmente hoje durante o dia, cerca de quase 5 milhões de reais no 100% dessa diminuição, mas gradativamente teremos em torno de 500 mil reais por ano. Esses são os números, prefeito, e qual é a sua preocupação com isso? Esse censo, né, foi muito preocupante, porque nós tivemos uma redução do PIB per capita do município, que era de aproximadamente 54 mil reais por pessoa, né, per capita, e baixou para 49 mil. Os índices todos do município diminuíram. Nós tínhamos um censo de 2010 que dava pouco mais de 22 mil habitantes, depois um censo estimado de 2021 passando para 24 mil habitantes, mais de 24.182, se não me engano. Isso era estimado, esse número na realidade nunca existiu. Por quê? Porque de 2010 para cá houve uma evasão do município, né, principalmente no interior. Nós tivemos de 2000 a 2010 um acréscimo de 2 mil pessoas, que foram pessoas que vieram para o município em vários assentamentos que nós tivemos. E depois muitas dessas pessoas evadiram, né? Ou venderam seu lote, enfim, voltaram ao seu local de origem, e aproximadamente 1.200, 1.300 pessoas saíram do interior e mais 1.000 e poucas pessoas saíram do perímetro urbano, para fora do município, provavelmente buscando oportunidades, né? E parte disso é que a população realmente diminui. Nós temos um índice de nascimento bem menor do que era na nossa época, né, de infância, enfim, algumas décadas atrás. E essa tendência de decréscimo ela vai permanecer, né? E o governo federal, numa atitude paliativa, como existe essa tabela que municípios de 23 mil até, se não me engano, 50 ou 60 mil recebem 1,4% do FPM, municípios de 16 a 23, 1,2%. Né? Como o nosso repasse do FPM é aproximadamente 33 milhões e 600 mil, por aí, isso representava 1,4%. Com menos 0,2, que seria de 1,4 para 1,2, esse 0,2 representa aproximadamente a nossa projeção, né? Isso nós estamos falando de projeção, é o que será realizado. Essa projeção é aproximadamente 4.972.000 reais. Numa medida paliativa, mas até que interessante, o governo federal dividiu essa queda abrupta, que seria imediatamente perdermos quase 5 milhões de faturamento do município, que isso é quase 5% do orçamento, né? O governo federal dividiu essa perda em 10 degraus de 10%, ou seja, perdendo 10% ao ano nos próximos 10 anos. Num horizonte de 5 milhões, 10% significa 500 mil. Significa que para o próximo ano perderemos 500 mil, para esse ano agora perderemos 500 mil, o ano que vem 1 milhão, o outro ano 1,5 milhão, o outro ano 2 milhões, 2 milhões e meio, até chegarmos em 10 anos aos 5 milhões. A meu ver, esse paliativo não resolve o problema. Eu acho que como a redução da população ela é uma tendência irreversível, né? Eu acho que deve se mudar, se alterar o mecanismo desse cálculo do repasse dos municípios, para que esses municípios pequenos, que não são polos regionais, porque esses estão aumentando, porque tem mais oportunidade, né? Mas nós não podemos permitir que esses municípios que já estão sendo penalizados pela evasão da população ou pela redução dos nascimentos, né,
já estão sendo penalizados nesse sentido, sejam mais penalizados ainda com a redução dos recursos tão escassos e necessários para os investimentos, exatamente no sentido de investirmos e criarmos oportunidades para que essas pessoas fiquem ou até retornem para cá. Então há um contrassenso, né? Há um contrafluxo disso. Nós estamos penalizados por falta de oportunidade, as pessoas estão deixando os municípios e aí diminui-se o recurso para que nós não possamos investir e atrairmos essas pessoas. Então, eu acredito que tanto a CNM, como a FAMURS, como os órgãos representativos dos municípios no âmbito regional, né, as associações de município, no âmbito estadual com a federação e no âmbito nacional a Confederação Nacional dos Municípios, esses órgãos representativos precisam sim se mobilizar, mudar esse mecanismo de cálculo para que nós possamos aí permanecer no mínimo com os mesmos recursos que já temos e darmos continuidade na execução dos nossos projetos tão importantes, né? É uma preocupação muito grande, além dessa eu citaria aqui várias outras que nós estamos tratando em cada reunião com os prefeitos, mas bola para frente, né? O futuro está pela frente e com os erros e acertos do passado a gente aprende, mas a gente vislumbra sempre um futuro melhor e temos que lutar sempre por esse futuro melhor. Obrigado, prefeito Gustavo Werther Terra, que falou para você, a audiência da Tupã, nessa cerimônia, né, do casquete que foi realizada aqui no Ferreirão pela Escola Cívico-Militar.